Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meus amores? Este vídeo é a continuação do artigo 3º, né? O artigo 4º. Não, artigo 4º do Código Penal, que é o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Eu havia falado que tem 3 teorias, a teoria da ação e da atividade, ou teoria do resultado do evento e a teoria da ubiquidade e a teoria mista. O nosso Código Penal adotou a teoria da ação ou da atividade, ou seja, no momento da conduta, no momento que a pessoa coloca a faca dentro do tórax da outra, que é a atividade, que é o momento do crime, que é o tempo do crime, não no momento que a pessoa tá lá na UTI e morre, entendeu? Não que não seja pertinente o momento que a pessoa morre, mas não é o tempo do crime, a consumação do crime, e sim no momento da conduta. Então, nosso Código Penal adota a teoria da atividade. Eu ia continuar, né, ia começar a falar a respeito das consequências jurídicas a respeito dessa teoria. Consequências jurídicas. A lei aplicada vai ser aplicada para punir a conduta no momento da ação da atividade. Isso é uma coisa razoavelmente básica, mas um exemplo, por exemplo, uma pessoa, ela cometeu o crime no dia 5/11, ou seja, no dia 5 de novembro. Esse mesmo exemplo, ela João pegou e deu uma facada no Lucas no dia 5/11. O Lucas ficou mal e foi para UTI, para a unidade de terapia intensiva, e ele apenas morreu no dia 30/11, ou seja, no final do mês de novembro. Qual vai ser o tempo do crime? O momento que o Lucas morreu no hospital, que foi a consumação do crime, que deixou de ser tentativa artigo 14 com 121, né, e passou a ser apenas 121, que é matar alguém, homicídio. Vai ser nesse tempo da consumação ou no tempo da ação que ele foi e deu a facada. O tempo do crime vai ser no momento da ação. Lógico que a partir do momento que ele foi preso, logo em seguida, seja em flagrante, ou seja, ou não tenha sido em flagrante, isso vai mudar todos os trâmites do processo. De tentativa, vai ser para homicídio, vai mudar todos os trâmites do processo. Mas mesmo assim, para você considerar o tempo do crime, você vai ter que considerar no momento da conduta. O que seria consumação? É quando o crime se consuma. Mas eu tenho como explicar de uma maneira mais simples? Tem. O crime se consuma, por exemplo, um exemplo básico é 121, homicídio. Você vai e atira na pessoa. O momento que a bala entra é o momento da atividade, essa sua conduta. O momento que a pessoa morre, ou sei lá, o coração dela para, ou ela tem um infarto por causa, tô dando exemplos absurdos, tá, gente? E a pessoa tem um infarto por causa dessa bala, esse seria o momento da consumação, entendeu? Esse é o momento da consumação. Ok, já dei esse exemplo, agora vamos ir a respeito da imputabilidade, né? Imputabilidade dentro da culpabilidade, que tem a ilicitude e a culpabilidade dentro do direito penal. A imputabilidade é quem é imputável para aplicar e para ser preso, porque tem pessoas que são, digamos assim, retardadas, e eu não tô falando no modo denotativo, eu tô falando retardada que tem algum problema mesmo na cabeça e ela não tem tanta noção da ilicitude, do potencial de ilicitude que ela tá cometendo. Então, essas pessoas, elas podem ser semi-imputáveis. Então, o Código Penal, ele vai classificando. A imputabilidade, ela é diferente para pessoas de 18 anos. Digamos assim que se a gente for voltar para o clássico direito civil, o de 18 anos, ele é incapaz, ele é capaz. O menor de 18 anos, ele é incapaz. Sendo de 16 até, o último dia do 17, ele é relativamente incapaz. E antes do 16, se eu não me engano, daí qualquer idade até os 12, até os 14, eu acho que era até 12, eu vou deixar aqui passando. Ele é absolutamente capaz, sendo ele assistido pelos pais, relativamente capaz, e representado pelos pais, absolutamente incapaz. Então, a imputabilidade a respeito da teoria da atividade é totalmente diferente imputando a teoria da ação. Eu tô muito ruim para falar hoje, a minha comunicação tá muito áspera, eu vou tentar falar da maneira mais forte, quer dizer, mais fácil para vocês. Então,
Lembrando que a imputabilidade é quem é imputável para aplicar o direito penal. Tem pessoas que são retardadas e elas não têm total consciência do potencial de ilicitude que elas cometem. Então essas pessoas, elas podem ser semi-imputáveis, semi-imputáveis, inimputáveis, entendeu? Depende da classificação. Eu não vou classificar aqui pontualmente, porque senão ia dar outro vídeo. Então, a pessoa que é menor de 18 anos, ela não é imputável. Ela é inimputável. A pessoa menor de 18 anos, no direito civil, ela pode ser ou relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, sendo até os 14 anos, se não me engano, ou 12 anos, absolutamente incapaz. E dos 16 até os últimos dias 17, né, ela é relativamente capaz, sendo representada pelos seus tutores ou assistida, né? Ok, isso é o direito civil. Já no direito penal, antes dela completar 18 anos, ela não comete crime, ela não comete contravenção penal, ela comete ato infracional. Então, menor, você nunca pode falar que ele comete crime ou contravenção penal, ele comete ato infracional, ele pode fazer de tudo, ele comete ato infracional, entendeu? É simples assim. Então, uma pessoa, colocando a teoria do crime, João tem 17 anos e meio e ele matou Lucas. E no dia que ele matou Lucas, ele tinha 17 anos e meio. Depois de um tempo, ele completou 18 anos. E logo após que ele completou 18 anos, Lucas morreu na UTI. Então, o crime realmente se consumou depois, né? Depois de um tempo. Ele vai responder pelo Código Penal, que vai punir ele, ou ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente porque o momento da ação ou da omissão do crime praticado, executado, foi quando ele tinha 17 anos e meio. Por mais que o Lucas tenha morrido depois de um tempo e o crime realmente se consumou, não como tentativa, mas como 121 homicídio, então ele vai responder no momento da ação, porque o momento da ação não é considerada como a teoria do resultado ou teoria do evento, que seria a consumação e ele morrido no hospital, e sim no momento que ele colocou a faca no tórax do Lucas, entendeu? Eu não sei, gente, se eu tô confundindo os personagens, mas se eu tiver como se diz? Se eu estiver embolando os personagens, depois vocês me falam, tá? Porque às vezes pode acontecer. A teoria da ação a respeito dos crimes permanentes e os crimes continuados. Na doutrina, na jurisprudência brasileira, existem vários, e na lei também, tipos de crime. Crime comum, crime simples, vários tipos de crime. E os crimes permanentes e continuados são crimes específicos, né? São crimes, digamos assim, mais trabalhosos, entendeu? Até para defesa é mais trabalhoso, né? Defender alguém que cometeu eles. Por exemplo, vou dar 3 exemplos: 148, 158, 180. 148 é sequestro, 158 extorsão mediante sequestro e 180 receptação. Eu dei esses 3 exemplos para vocês verem que esses 3 exemplos são exemplos de crimes permanentes. Depois eu vou dar um exemplo de crime continuado, que é bem interessante também. O que seria o crime permanente? Eu vou ler a definição e vou explicar. O crime permanente é aquele cuja a consumação se protrai ou se prolonga no tempo. O crime permanente é o crime único cuja a consumação se arrasta no tempo. Eu vou dar um exemplo com 121 e vou dar um exemplo com o sequestro. 121, homicídio, matar alguém. Uma pessoa, a partir do momento que ela quer, né, com dolo direto, que ela quer matar alguém, e ela fala, eu vou matar esse fulano. Ela mata, ela coloca a faca, ou ela atira, ou ela decapita, ela faz algo ali bem diabólico, né? E depois a pessoa morre. Ali acabou o crime. Agora, se você parar e pensar no sequestro, todo dia a pessoa ficar presa, é um crime que ele vai se consumando todos os dias. Então, quando vai ser o tempo do crime, nesses crimes, nos crimes permanentes e continuados, sendo que o crime permanente, ele tem um momento elástico, ele é como se fosse um chiclete, então ele vai se prolongando. Então, praticamente, quase todos os dias poderia ser o momento da ação, todos os dias seria o momento da consumação. Como vai ser julgado isso? Então, isso dá muita dúvida, né? E isso cai em OAB, isso cai em prova, então é importante vocês saberem também. Ele vai se consumar todos os dias. Como que eu sei?
como que eu sei que ele é praticado? No último dia do sequestro, né? Se ele é de maior, responde normal. Se ele é de menor, responde pelo ato infracional, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, segundo a súmula 711 do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, o agente vai responder por a lei que estiver em vigor no momento da última conduta dele. Ou seja, ele deixou uma pessoa presa durante 365 dias. O tempo do crime, ou seja, com a teoria da ação ou da atividade, vai ser naquele último dia que aquela pessoa ficou sequestrada, entendeu? Isso é nos crimes permanentes. Gente, estou tentando explicar o mais rápido possível para não ficar muito cheio o celular, mas é difícil, né? Eu vou ler aqui a súmula 711 do STF, que é: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Agora, crime continuado. O que é um crime continuado? O Código Penal adotou a teoria puramente objetiva. Eu só tô falando disso, não vou falar dessa teoria, só tô falando para deixar esclarecido mesmo, tá, gente, a respeito do crime continuado. Adotou a teoria puramente objetiva. Considera-se crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhantes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem complexo, eu vou explicar bem devagarzinho. João, novamente João. João viu um prédio de 8 andares e todo mundo que trabalhava nesse prédio deixou a bolsa, deixou relógio, deixou aliança, deixou tudo, né? E tinha coisa de valor ali, deixou dinheiro. Então, João, no seu último dia dos 17 anos, porque ele tem consciência que ele praticando um delito, sendo de menor não vai ser delito, vai ser ato infracional, ele pensou, vou aproveitar meu último dia, né, que eu vou eu não sei se é Santa Casa, não lembro o nome, gente. Eu vou ser punido pelo ECA, não vou ser punido pelo Código Penal, então vai ser melhor pra mim. Então, no último dia dele, de 17 anos, ele vai furtar, né, porque não tinha ninguém, então ele vai furtar, não é roubo. Ele vai furtar esses 8 andares desse prédio. Ele começa pelo primeiro andar, segundo, terceiro, quarto. Quando ele chega no 8º andar, já é 3 horas da manhã do dia seguinte. E lembrando que era o último dia de 17 anos dele. Aí, ele terminou quando ele tinha 18 anos. Ele estava no 8º andar, quando ele já tinha 18 anos, ele já estava com um sacão enorme dos furtos que ele cometeu. Então, ele vai ser punido pelo tempo da ação no primeiro momento que ele começou a furtar o primeiro andar, ou no 8º andar. Se não tivesse essa súmula do STF 711, a gente ia falar que ele poderia ser punido pelo ECA. Mas ele não vai ser punido pelo ECA, ele vai ser punido por o Código Penal. Por quê? Aqui fala que ele vai ser punido por a sua última conduta. No caso, esse é um crime continuado, entendeu? Porque ele comete vários crimes, ele não cometeu um furto só, ele cometeu múltiplos furtos em lugares parecidos, né? Em lugares semelhantes, em espécies semelhantes, né? E a execução praticamente da mesma maneira. Então, ele vai ser punido pelo Código Penal por conta dessa súmula do STF. Então, os crimes permanentes e continuados, eles têm um procedimento diferente em relação à teoria da ação ou da atividade. Tá, eu acho que era isso só que eu ia falar a respeito da prescrição, né? Para prescrição é a teoria do resultado, né? O termo inicial da prescrição é a consumação, que é o artigo 111, inciso 1º do Código Penal. E eu não tenho mais nada, gente. Eu já terminei de falar a respeito da teoria do crime. O próximo artigo, se eu não me engano, é territorialidade, né? O artigo 5º é territorialidade, depois extraterritorialidade. E eu não sei, eu tô pensando em fazer também aqui a teoria do crime, falar da teoria do crime, do bipartite, do tripartite, do quadripartite, porque é quase que isso que eu tô tendo exatamente agora na faculdade. Mas, pra não embolar a minha cabeça, nem embolar a cabeça de vocês também, né? Porque eu tô começando a explicar um pouco mais agora, entender mais ainda de direito penal agora, que eu tô explicando, postando vídeos. É só isso. Então, a teoria da ação é a teoria adotada pelo Código Penal. Eu tentei achar no Código Penal
na execução de motivos, se não me engano, exposição de motivos, onde está essa teoria, mas não está tão expressamente, diretamente. Então, quando tem alguma coisa que está na exposição de motivos do Código Penal, eu aviso a vocês. Se você gostou desse vídeo, minha filha tá chorando agora. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar, comentar e curtir, tá bom?